Bem-vindo ao podcast Casa Viva, Mensagens para a Vida. Você ouvirá agora uma mensagem do nosso pastor Daniel Ventura. Deus o abençoe e fale ao seu coração. Gente querida, nós iniciamos o nosso ano com uma campanha. O tema do nosso ano é Enraizados e Edificados em Cristo. Enraizados e edificados em Cristo. O desafio é que nessa jornada de 2026 nós possamos ser fortalecidos na nossa relação com Deus, na nossa relação uns com os outros. Estamos vivendo um tempo muito especial como Igreja de Jesus. Deus tem feito algo extraordinário na nossa vida e na nossa história. E estamos aí num tempo de transição, saindo deste local para um novo ambiente. E o que nós temos deixado muito claro na mente e no coração da igreja é que esse novo tempo, esse novo espaço, não tem a ver com estrutura física, tem a ver com oportunidade ministerial. Deus está nos dando condições, como igreja de Jesus, de sermos uma igreja para a cidade. E o que nós desejamos é preparar o nosso coração, preparar a nossa mente para vivermos isso que Deus está fazendo. Na semana passada nós tivemos uma assembleia extraordinária, que é o nosso ambiente deliberativo enquanto Igreja Batista, e trouxemos aqui números, sobretudo testemunhos do que Deus tem feito. Eu estive esse final de semana lá na cidade de Salvador, na Bahia, e compartilhando com alguns colegas, pastores, eles se alegrando porque têm acompanhado o que Deus tem feito aqui. E um deles disse assim: Pastor Daniel, é claro, é evidente que Deus tem algo muito especial para realizar em Itaipava através da Igreja Casa Viva. E essa é uma forma com a qual eu tenho lidado com temor, com tremor, com zelo, com responsabilidade, em oração, para que você e eu juntos, como igreja, como povo de Deus, possamos verdadeiramente atender os desígnios, os sonhos de Deus para a nossa vida como igreja dele e para essa cidade, como plano e propósito dele. E por isso, desde o primeiro domingo de janeiro, nós temos mensalmente, na primeira celebração do mês, nos aproximado da Sagrada Escritura e buscado fundamentos para, de fato, edificarmos as nossas vidas. E essa tem sido, portanto, a nossa série submissa ao grande tema. E eu quero hoje dar continuidade àquilo que temos feito nos últimos meses. Tanto na celebração da manhã quanto na celebração da noite, nós temos feito a sequência dessa jornada. E hoje nós chegamos na 7ª mensagem da série Fundamentos. Se você, porventura, não pôde acompanhar alguma dessas reflexões, nós temos um canal disponível, vai ser projetado para vocês aí o QR Code. Você pode entrar, acessar, e lá você vai ter uma surpresa que a nossa equipe, nós temos agora, a nossa igreja está tão extraordinária, como diz lá na minha terra, chique do último, que nós temos uma equipe de TI na igreja agora. Essa turma faz mágica. E eles conseguiram disponibilizar as mensagens em todas as plataformas de áudio que você puder imaginar. Porque de vez em quando alguém falava assim: poxa, pastor, eu não tenho o Spotify. Como é que eu faço? A gente só tinha lá no Spotify. E eles usaram lá a varinha de condão deles, tocaram no negócio, agora você assiste e ouve em qualquer plataforma sem problema nenhum. Então tá aí, compartilhe. Nós temos tido a alegria de receber testemunhos de pessoas no Brasil e fora do Brasil que têm sido
edificadas e abençoadas com as mensagens pregadas aqui. No domingo passado eu comentei que eu recebi uma mensagem lá da Carolina do Norte, de uma pessoa falando assim, como tem sido abençoador acompanhar as mensagens que Deus tem falado aí para a comunidade de fé em Itaipava, mas tem nos permitido, mesmo não estando aí, sermos abençoados por isso. Então eu quero estimular você que tem a oportunidade de viver isso aqui, de usufruir disso, mas ao mesmo tempo compartilhar disso com outras pessoas, com a família, com os amigos, para que igualmente sejam abençoados. Então estará lá a série Fundamentos para que você consiga acompanhar essa jornada que temos realizado desde o início do nosso ano. E hoje eu quero fechar o capítulo 3 do livro do Gênesis, e para tanto eu quero convidar você a acessar a sua Bíblia, apesar de fazermos uso aqui da tecnologia, da projeção, eu quero sempre estimular você a estar com a sua Bíblia, acessá-la, seja de forma analógica, em papel ou digital, por meio do dispositivo eletrônico. Então abra aí, acesse aí Gênesis capítulo de número 3. Você conhece esse contexto? Estamos exatamente no momento da história da humanidade em que o ser humano é expulso por conta da sua desobediência. O jardim, ele é lacrado, ele é fechado, e há um propósito nisso, é guardar a árvore da vida. E veja aí, no capítulo 3, a partir do verso de número 22, o que a palavra de Deus nos diz. Então disse o Senhor Deus, agora o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Tem projetado lá nos slides, tá? Só para colocar lá na mesma tradução. Agora o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não se deve, pois, permitir que ele também tome do fruto da árvore da vida e coma e viva para sempre. Por isso, o Senhor Deus o mandou embora do jardim do Éden para cultivar o solo do qual fora tirado. Depois de expulsar o homem, colocou a leste do jardim do Éden querubins e uma espada flamejante que se movia, guardando o caminho para a árvore da vida. Você, especialmente, que se propôs a ler a Bíblia, pelo menos numa ordem aí canônica, você já passou incontáveis vezes por esse capítulo. E o que eu quero, nesse recorte do verso 22 ao 24, primeiramente dizer é que você e eu, enquanto leitores da palavra de Deus, estamos diante da ironia trágica do pecado. É isso que esses versos trazem para nós. Observa a declaração de Deus. Agora, o homem se tornou como um de nós. Essa não é uma palavra de aprovação. Olha, agora ele se tornou um de nós, como algo positivo. O que Deus está fazendo aqui é uma denúncia. Não era para ser assim. Era para o homem continuar na condição que estava. Mas agora, ele rompeu essa condição e, por desobediência, ultrapassou o seu limite. Qual foi esse limite? Foi o limite transposto por conta da tentação da serpente. Diz-nos o verso de número 5, que a serpente sussurra no ouvido da mulher e entrega uma promessa. Uma promessa mentirosa. Vocês serão como Deus. No momento em que vocês tocarem do fruto, vocês conhecerão o bem e o mal. Em outras palavras, o que a serpente estava propondo para aquele casal era: vocês adquirirão autonomia. Vocês vão receber agora a condição de decidir por si mesmos o que é bom e o que é ruim. E o mais interessante é que o homem quis isso. O ser humano desejou isso. Tanto é que, ao receber o sussurro da serpente, começou sim a dar abertura para desconfiar de Deus. Ao ouvir o sussurro da serpente,
abriu o seu coração para a proposta de se tornarem deuses. Ao acolherem em seus corações a proposta da serpente, e então entregarem ao ato de se aproximar do fruto e tomá-lo, o que o ser humano faz ali é tentar ocupar um lugar que não era seu. Sair da condição de criatura, submisso a Deus, o grande Criador, sustentador de tudo e de todos, tomar o seu trono. O problema é que o nosso coração não está pronto para isso. A nossa estrutura, a nossa essência não está pronta para deixar de ser criatura e ocupar o lugar do Criador. Por isso há ruptura. Interessante porque a vocação não é cancelada, há uma vocação dada ao homem de usufruir e de cuidar daquilo que Deus havia entregue. O problema é que agora essa vocação ela tem que ser exercida não mais dentro do Éden, mas fora do Éden. Agora eles saem do grande paraíso para um solo ferido. E vale lembrar que quando nós falamos de paraíso, quando nós falamos do Éden, nós não estamos tratando aqui especialmente ou exclusivamente de uma questão de natureza, de beleza, algo estritamente geográfico. Nós estamos tratando aqui sobre comunhão com Deus, porque o que é o Éden? O Éden é esse ambiente preparado por Deus para que a humanidade continue se relacionando touch a touch com Ele, face a face com Ele. E essa expulsão que acontece em decorrência da desobediência não é simplesmente uma alteração de endereço. Olha, vocês vão deixar de estar no Jardim do Éden, número 3, paraíso, para então ocuparem a terra, número 38, solo ferido. O que está acontecendo aqui é uma ruptura. É uma ruptura de relacionamento com Deus, é uma ruptura de relacionamento do homem consigo mesmo, é uma ruptura de relacionamento do homem com o próximo, é uma ruptura de relacionamento, inclusive, do homem com a própria criação. Por isso que alguns estudiosos, e particularmente eu, trafego exatamente nesta mesma via, acredito que nós estamos usufruindo deste Éden caído, marcado pela ausência da presença gloriosa, permanente e universal de Deus no que diz respeito à submissão da criação a esse senhorio. Até porque o livro do Apocalipse, que é um livro escatológico, das últimas coisas, nos contam que, na verdade, o que há de acontecer naquele grandioso e glorioso dia é que a Nova Jerusalém desce. Então nós viveremos, na minha compreensão, esse mundo agora marcado por aquele projeto original de Deus. Porque imagina comigo, imagina essa realidade nossa sem maldade, injustiça, dor, sem pecado. É o céu. Eu sei que alguns aqui imaginam o céu, um monte de nuvem branca, a gente tocando harpa e saltando de nuvem em nuvem eternamente. Particularmente, eu acho que vai ser um negócio monótono. Eu sou mais de um estilo de céu que, inclusive, tem fundamentação bíblica marcado por mesa de churrasco, que está lá. O Senhor pede, inclusive, sacrifício de animais perfeitos, que eram queimados, entregues. O Senhor gosta de um bom churrasco. Então, eu imagino o céu dessa forma, a gente junto, em confraternização, em comunhão, essa é a realidade nossa aqui. Mas nós estamos, enquanto isso, marcados pela tragédia do pecado. E o que a tragédia do pecado faz? Primeiro, promete liberdade. Vocês serão como Deus. Vocês não terão mais que se submeter. O problema é que a consequência desta verdade maculada por uma mentira escondida gerou exílio, gerou expulsão. Algo que é oferecido como vida, mas que depois de provado
traz o gosto da morte. É isso que Satanás faz. E é por essa razão que o jardim é cerrado, é fechado. Há intencionalmente, por meio da ação divina, um bloqueio. Vocês serão exilados daqui, expulsos daqui, e eu vou cerrar, eu vou colocar uma espada flamejante aqui, junto com querubins, protegendo esta entrada para que vocês não retornem para cá nessa condição. E à primeira vista, quando a gente lê isso, parece punição. Parece que Deus ficou tão irado e falou assim, quer saber de uma coisa? Agora vocês não vão ter nada. Só que não é isso que está aqui. Quando nós olhamos de forma adequada, o que nós encontramos aqui nesta manifestação divina contra a audaciosa prerrogativa humana do uso da sua liberdade, de definição de que eu vou agora viver sem Deus, é que nós estamos diante de uma misericórdia marcada por uma atitude de bloqueio. Então, há sim misericórdia nesse cerceamento. Veja o que Deus diz no verso 22. Não se deve permitir que ele estenda a mão e tome também da árvore da vida. Por quê? Porque no momento em que ele tomar da árvore da vida, ele há de comer deste fruto e viver para sempre. A pergunta que surge aqui é, viver para sempre em qual condição? Esse era o problema. O que Deus está fazendo aqui é protegendo exatamente o ser humano de se tornar ou de se manter de forma permanente e eterna naquela condição. Vivendo para sempre em rebelião, vivendo para sempre escondido, foragido, com medo de Deus, buscando moitas e mais moitas para fugir da presença de Deus. Vivendo para sempre num mundo marcado por um amor que se transforma em disputa. Num amor que é marcado por uma rivalidade tomada pelo orgulho. Na tentativa de que eu vou tocar a minha vida do jeito que eu bem entender. Um trabalho que é comissionado e entregue como exercício divino, e aqui vale uma correção, porque tem gente que ainda lê Gênesis 3 como que se a penalidade que Adão recebeu sobre si foi o trabalho. Não, não foi o trabalho existe antes da queda. Ele é colocado no jardim para administrar o jardim, para fazer a gestão daquilo que Deus colocou na sua mão. O problema é que esse trabalho agora é marcado pelo enfado, pelo cansaço, pelo peso. Imagina vivermos assim eternamente. Era disso que Deus estava nos livrando. Dessa confiança marcada pela suspeita. Desse coração humano sempre palpitando e desejoso de ocupar o coração e o lugar de Deus. Por isso Deus bloqueia. Porque se ele não bloqueia, não seria uma bênção. Seria, na verdade, uma tragédia eternizada. Você e eu vivendo na condição de estragados, defeituosos para sempre. Por isso o jardim é fechado. Também para lembrar a cada um de nós de que o assunto pecado é algo que Deus leva muito a sério. Mas ao mesmo tempo que ele fecha esse acesso como um ato de misericórdia para que a humanidade não tocasse na árvore da vida, ele faz isso para proteger a própria árvore, para guardar a árvore. E ao guardar a árvore, ele começa a reescrever a sua história dizendo o seguinte, a minha obra não acabou. Aquilo que vocês tentaram pela autonomia de vocês e da arrogância de vocês destruir, agora eu vou escrever um novo capítulo. Eu darei continuidade a essa história como plano maior que eu tenho para vocês. Está lá, o ser humano toma o fruto proibido, faz isso de forma autônoma com as próprias mãos, mas o que Deus está agora dizendo é que vocês não terão condições com as suas próprias mãos de tomar a vida eterna. Agora a condição da vida eterna é algo que eu vou dar. Eu vou entregar, e vocês terão o direito de receber, de acolher. Para que nós possamos nos lembrar que a vida eterna não é um prêmio resultante
de uma jornada autossuficiente da humanidade. A salvação é um dom que é entregue de forma gratuita a quem decidiu se tornar regenerado, transformado, tomado pelo Espírito Santo de Deus e metamorfoseado. Gente que tomou a consciência de que saiu da condição de comunhão plena com Deus, ainda como boneco de barro, e agora continua na condição de boneco de barro, andante e falante, peregrinando sobre a face da terra, mas que tem a oportunidade de ser tocado pelo Espírito Santo de Deus e se tornar filho de Deus, filha de Deus. É isso que está sendo colocado. O caminho da autonomia, o caminho da autossalvação está bloqueado. Vocês não terão essa competência, essa condição. O que vai acontecer a partir de agora é graça. É como se, e eu vou forçar um pouquinho aqui, fosse uma graça severa manifestada por uma misericórdia com a espada na porta. Mas é graça. Vocês estão pagando o preço, vocês estão colhendo a consequência, mas eu não deixei de amar vocês, eu não deixei de, pelo menos, programar o meu plano salvífico para com você. E o que Deus faz, então, é não permitir que o pecado defina para sempre a história humana. É isso que está acontecendo no capítulo 3. Mas fica uma pergunta no ar. Se o caminho da autonomia está fechado, se eu não posso voltar aqui e tocar na árvore da vida, qual que é a solução? O que acontece então na história para que as coisas sejam reequilibradas, reescritas? Se Gênesis 3 terminasse aqui, exatamente aqui, nós viveríamos para sempre uma tragédia. Só que a Bíblia não termina em Gênesis 3. E glória a Deus por isso. Cristo, o novo Adão, é aquele que vem e abre o caminho. Deus não fecha o Éden, vira as costas e deixa você e eu à mercê. Deus fecha o jardim, mas começa a desenvolver agora um novo caminho de vida para você e para mim. E aí esse novo caminho recebe um nome sobre todo nome, Jesus Cristo. E inclusive esta é uma declaração da própria boca do Senhor Jesus: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Não há outra maneira de você chegar ao Pai e retomar a sua comunhão com Ele, senão por mim. Jesus não é apenas um rabino, um mestre bem conceituado dentro do seu contexto histórico. Jesus é o caminho que nos conecta de novo a Deus. Ele é um novo Adão. Aquilo que Adão não conseguiu ser, Jesus foi. Obediente, submisso. Aquele que venceu onde nós, enquanto humanidade, marcada aqui pela natureza adâmica, falhamos. Onde Adão desconfiou da voz de Deus, Jesus Cristo confiou a ponto de dizer: a minha vontade é a vontade do Pai, a minha comida é a vontade do Pai. Eu trabalho até agora, o meu Pai trabalha até agora, nós trabalhamos para cumprir a vontade dele. Enquanto Adão e Eva vão lá, enquanto humanidade tomam para si, Jesus Cristo entrega a sua vida em favor a nós. Ele não está num ato de desejar apenas para si, mas ele se entrega em favor de todos nós. Lá no Jardim do Éden, o ser humano cai porque deseja imprimir sobre Deus a sua própria vontade. E olha que coisa interessante, porque a história anda, e exatamente 3 anos depois do início do ministério de Cristo Jesus, nós temos um novo jardim, o jardim do Getsêmani. E lá está um novo Adão, agora vivendo um momento de opressão, de angústia, de dor. E ao invés de, à semelhança de Adão, desejar que a sua própria vontade seja feita, o que ele diz? Passa de mim esse cálice. Todavia, seja feita a tua vontade. Eu estou aqui para cumprir o teu desígnio, o teu querer.
diante da árvore que está lá no Éden, o ser humano toma para si. E aí nós temos a simbologia desta árvore representada no Calvário por meio da cruz de Cristo Jesus, em que Cristo vai para aquele madeiro com uma proposta apenas, que é se entregar em favor de cada um de nós. Enquanto no Éden o caminho é cerceado, fechado, agora em Cristo Jesus há um novo e vivo caminho aberto para que você e eu pudéssemos passar por ele e termos a nossa vida reescrita. Então nós precisamos olhar de forma adequada para o texto sagrado e entendermos que Deus não fingiu que o mal não existiu. Está lá marcado. Deus não diminuiu a gravidade do pecado, a consequência imposta sobre a humanidade. Deus deixa muito claro, é grave sim. Só que ao mesmo tempo em que Deus revela a gravidade do pecado, Ele coloca sobre esta verdade uma verdade ainda maior. A minha graça é sobrenatural. A minha graça é sobremaneira maior do que aquilo que o pecado realizou sobre a sua vida. Onde o pecado abundou, superabundou a graça. E louvado seja o nome de Deus por isso. Porque é isso que nos faz caminhar hoje e encarar a vida como a vida é. Entendendo que estamos nessa jornada temporária, curta, mas que não pode se transformar numa jornada estreita, medíocre. Não. Nós podemos trafegar pela vida, nesta breve vida, porque o que são 80, 90, 100 anos diante da eternidade? É uma poeira. Eu já comentei aqui com vocês que eu tenho uma mania muito estranha, por conta do ofício pastoral, de, vez por outra, estar em ambiente de morte, velório e sepultamento. E quando eu vou para dentro de um ambiente de velório e sepultamento, eu estou lá andando no cemitério, lendo as lápides e tentando imaginar quem é o fulano de tal. E uma das coisas que sempre me atraiu naquela imagem são as datas de entrada e de saída da vida, dividida por um tracejado pequeno, que contempla sonho, vida, planejamentos realizados e não realizados, família, medo, alegria, conquista, perda, mas está ali, simbolizado num pequeno tracejado. Essa é a vida. O problema é que há pessoas que estão vivendo a vida como se a vida se resumisse apenas a esse tracejado. Não. Deus tem algo extraordinário preparado para você, que começa aqui, mas não termina aqui. Transcende e se projeta sobre a eternidade. Por isso que nós estamos aqui sempre anunciando essa vida. Uma vida eterna que começa com uma vida plena. Uma vida eterna que começa por uma vida repleta de significado, que faz com que você saia da sua cama na segunda-feira, pronto para encarar a vida, seja ela qual for, os desafios, sejam eles quais forem, certos de que Deus está com você, que Deus tem planos maravilhosos para você. Você é um filho de Deus, você é uma filha de Deus, amado por Deus e amada por Deus. Jesus Cristo é prova disso. Temos vivido dias desafiadores? Sim, temos. Ontem eu estava indo para o aeroporto de Salvador com o motorista do Uber e conversávamos sobre a capacidade do ser humano, da nossa geração, de passar por uma pandemia, cada um lutando para se manter vivo, e passados pouco tempo desse episódio que nos marcou enquanto humanidade, estarmos aí considerando a possibilidade de sermos surpreendidos por uma terceira guerra mundial, guerras sendo marcadas em vários territórios, mortes prematuras acontecendo. Eu estou falando de uma guerra atômica lá, mas eu estou falando de uma guerra que acontece aqui, do nosso lado. Eu dei uma palestra em Salvador esse final de semana e eu precisei fazer uma pesquisa que me deixou extremamente incomodado. Sabe quando começa a remoer dentro do seu próprio intestino o incômodo do que você está vendo? Foi descobrir que em 2025 nós tivemos 1 bilhão de crianças no mundo
alvo de abuso físico, sexual, por algum adulto. A metade das crianças da Terra. Você tem ideia do que é isso? Nós começamos a nossa celebração às 10 horas da manhã, são 11 horas. A cada 4 minutos de lá para cá, num cálculo rápido aqui, a gente está falando de quantas porções de 4 minutos em uma hora? 25. Só nesse tempo, me ajuda aí, Fagner. Eu confiei em você, Fagner. 15, Fagner. Entre 10 e 11 horas, 15 crianças morreram por conta de algum ato de violência contra ela no mundo. Só esse tempo que a gente está aqui. No Brasil, em 2024, 87.575 crianças foram alvo de estupro ou estupro de vulnerável. Isso significa que 10 crianças, porque a cada 6 minutos, uma criança no Brasil, é alvo de estupro ou estupro de vulnerável. E quer ver algo que dói ainda mais? É saber que 84% desses casos acontecem dentro das suas próprias casas. Esse é o mundo que estamos inseridos. Só que para piorar a situação, os adultos que foram abusados até os seus 18 anos, apenas 11% denunciaram. Isso significa que os números que estamos aqui escandalizados de ouvir é apenas a superfície sendo arranhada. Esse é um detalhe de uma guerra que a gente vive. Esse é apenas um detalhe dessa sociedade marcada pelo pecado. Por isso, nós não podemos entrar aqui e viver o que a gente tem vivido aqui como igreja, e essa tem sido a proposta de Deus para nós, eu não quero mais uma igreja repleta de gente dentro, usufruindo da poltrona acolchoada, do ar-condicionado, da iluminação, do bom louvor, da boa palavra, sem fazer nada. Não dá. Não dá por quê? Porque nós somos uma nação hegemonicamente cristã. 81% dos brasileiros se dizem cristão. Sabe o que isso significa? Falta de vergonha na cara. Só isso. Falta de vergonha na cara. Por quê? Porque cresce o número de cristãos no Brasil, e especificamente fazendo recorte, a previsão é que de 2036 nós sejamos um país hegemonicamente evangélico. Mas nós não temos igualmente, de forma proporcional, crescente os atos de justiça entre nós, de bondade entre nós, de amor entre nós. Então nós precisamos entender isso. O que está acontecendo no Éden tem se repetido cotidianamente entre nós. Uma tentativa de eu vou tocar minha vida. Ema, cada um com seu problema. Só que não é esse o propósito de Deus para nós. Aquela árvore que é cerceada no Éden, ela reaparece lá em Apocalipse. O jardim perdido é agora esperançado com uma nova cidade. Só que enquanto essa nova cidade não surge diante dos nossos olhos, você e eu temos a responsabilidade de transformarmos esta cidade na qual nós estamos inseridos. Por isso, precisamos sim estar enraizados em Cristo e sermos edificados nele. Não para sermos mais uma igreja na cidade, mas para sermos uma igreja para a cidade. Um lugar de salvação, um lugar de libertação, um lugar de cura. Um lugar onde as pessoas possam chegar e sentir, antes de tudo, a presença de Deus entre nós. Porque uma das coisas que nós precisamos entender é que essa graça transbordante, revelada na pessoa de Deus sobre a pessoa da humanidade, Adão e Eva, e que alcança cada um de nós de natureza adâmica, como filhos e filhas de Adão e Eva,
Essa graça não nos tira do chão da vida. Então vocês não vão ouvir aqui, nesta igreja, nenhuma teologia de prosperidade, de triunfalismo. Não. Porque é macular o texto sagrado. O que nós vamos ouvir aqui são as palavras do próprio Senhor Jesus dizendo, olha, fica firme, porque vocês vão passar tribulação sim, vocês terão problemas sim, mas tenha bom ânimo, erga a cabeça, sacuda a poeira, porque eu estou com vocês. Eu venci e eu estou com vocês. Eu fui injustiçado e você que está sendo injustiçado, fica firme porque eu estou com você. Eu sei o que você está sentindo. Essa é a mensagem do Evangelho de Cristo Jesus. Essa é a palavra viva e eficaz de Deus que precisa ser pregada nesse tempo de mensagens coach, de autoajuda, de pessoas brincando de ser crentes, de auditórios repletos de pessoas que não estão comprometidas com Deus. Por isso, a primeira pergunta que o Evangelho faz a nós, para que então possamos colocar os nossos pés no chão, é: Deus está de verdade na sua vida? Você foi verdadeiramente reconciliado com Deus? E a resposta não tem a ver com roupa. Sabe a roupa de ver Deus? Não tem nada a ver com isso. A resposta não tem nada a ver com gestos. Oh, glória a Deus, aleluia, amém. Pode fazer, não tenho dificuldade nenhuma com isso. Mas saberão que vocês são meus se vocês se amarem. A marca genuína de Deus nas nossas vidas se dá através dos nossos relacionamentos. Por isso que nós definimos ser uma igreja que acolhe, uma igreja que ama, uma igreja que serve. É uma igreja que não está olhando para si, mas está olhando para o outro. É uma igreja que está olhando para a cidade, é uma igreja que está olhando para os casamentos fragmentados, é uma igreja que está olhando para uma juventude que está cada vez mais sendo captada pelos vícios, pelas drogas, pelas promessas diabólicas dessa sociedade. Uma juventude que está cada vez mais emburrecida. Está aí. Nós precisamos resgatar o valor, a identidade de Deus, a imago Dei, em cada ser humano. Nós precisamos sinalizar em Itaipava o reino de Deus. Esse foi o desejo de Jesus em Mateus capítulo de número 6. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, aqui na terra, entre nós, como é feito aí nos céus. Que a tua vontade que é feita aí seja feita aqui. Venha a nós o teu reino. Como que o reino de Deus vem? O reino de Deus vem através das nossas vidas, das nossas atitudes. Quando Jesus diz que o reino está próximo, ele não está tratando de alguma coisa escatológica, cronológica. Quando o Senhor Jesus Cristo diz que o reino está próximo, ele está dizendo o seguinte, olha, estenda a mão que você vai tocar no reino. O reino está aí diante dos seus olhos. E quais são os sinais do reino? Você é um sinal do reino. A sua casa é um sinal do reino. O seu casamento é um sinal do reino. As pessoas precisam andar e perceber que tem alguma coisa diferente em você. As pessoas precisam olhar para a Igreja Batista Casa Viva em Itaipava e perceber o seguinte, tem alguma coisa diferente ali. E essa coisa diferente ali tem um nome, é Jesus, é o Espírito de Deus, é o poder sobrenatural do Senhor entre nós, porque não tem absolutamente nada a ver conosco, mas tem a ver com a transformação que Deus está fazendo em nós, entre nós, através de nós. É por isso que nós estamos aqui. Então, uma vez reconciliados com Deus, nós aprendemos a caminhar em direção ao próximo. Lembra que quando eu pego o meu eu e coloco no trono, eu destruo a minha relação com Deus, porque eu estou tomando conta da minha vida e seguindo conforme os meus desígnios. Só que no momento em que eu defino tocar a minha vida de acordo com a minha própria vontade, eu destruo tudo que está ao meu redor. Foi isso que aconteceu, inclusive, na relação de Adão e Eva. Quando ela decidiu chegar lá e tocar no fruto, ela destruiu a relação dela com Deus e destruiu a relação dela com Adão. Porque foi lá e ainda provocou o camarada que foi lá e tomou o fruto. Aí depois um teve a capacidade de olhar para o outro diante da pergunta de Deus, vem cá, o que aconteceu aqui? Aí o que Adão disse? A culpa é do Senhor, foi o Senhor que me deu essa mulher. Aí o que ela fez? Ela olhou para trás e falou, não, a culpa não é minha não, a culpa é da serpente, o Senhor fez ela antes de mim. Aí está lá a serpente olhando para trás. E nós estamos hoje olhando para trás, tentando encontrar um bode expiatório que responda à razão das nossas ações, das nossas atitudes. Só que nós somos responsáveis. Isso que aparece em Gênesis capítulo de número 3, continua reaparecendo nas nossas vidas, a nossa trajetória. E a gente precisa parar com isso.
Porque à medida em que a gente vai dando vazão ao nosso eu, à nossa vontade, à nossa identidade adâmica, sabe o que vai acontecendo? O medo vai entrando nas nossas vidas. O ódio vai entrando nas nossas vidas. A acusação vai entrando nas nossas vidas. As justificativas vão entrando na nossa vida. Isso vai nos diluindo, vai nos comprometendo. E não vai apenas nos comprometendo, mas vai comprometendo tudo que está ao nosso redor, porque o pecado transborda. A missão de Satanás é destruir. Destruir nós mesmos e a partir da nossa destruição, destruir os nossos casamentos, os nossos relacionamentos, a nossa família, as pessoas que estão conosco. Porque para e pensa comigo, boa parte das dores mais profundas que nós colecionamos nas nossas vidas vem das nossas relações quebradas. E muitas dessas relações quebradas, elas começam dentro de casa. É por isso que a nossa igreja tem se dedicado, empenhado esforços, recursos, tempo, para olhar para você homem, para olhar para você mulher, e a partir do olhar sobre a sua vida, sobre os papéis que vocês desempenham, projetar isso sobre a sua família. A gente poderia estar aqui brincando de família, de casinha, mas nós decidimos, nós não vamos fazer isso. Nós aprendemos há muito tempo que quando a gente separa os homens de um lado e coloca as mulheres do outro lado, nós temos a oportunidade de alcançar a profundidade da alma dos homens, a profundidade da alma das mulheres, e a partir desse acesso, cuidar dos seus corações, das suas vidas, das suas histórias, dos seus casamentos, dos seus filhos. Porque eu falo que é um desafio. Fazer um encontro onde está homem e mulher juntos, você tem que ser um Cláudio Duarte. Aí você vai contando piada para todo mundo rir. Mas você quer tocar a ferida? Você quer olhar para a realidade nua e crua que alcança? Para além das nossas páginas instagramáveis, os nossos filtros instagramáveis, em que marido e mulher dão uma mãozinha bonitinha, estão dentro do restaurante, tiram uma foto com um sorriso afivelado, mas que vão para a sua realidade dentro de casa, que parece um inferno antecipado sobre a face da terra? Para encarar isso, para corrigir isso, é somente através da instrumentalidade da palavra de Deus e do Espírito Santo de Deus sobre as nossas vidas. Agora, isso demanda tempo, disciplina, dedicação. Eu preciso abdicar de um monte de coisa, do meu eu, da minha vontade. É deixar com que o amor de Deus me alcance de tal forma que o que importa agora é o bem do outro, mesmo que isso me custe, porque foi isso que Jesus Cristo, inclusive, fez. Mas não. Nós temos percebido e visto casamentos comprometidos por conta de pedidos de perdão que têm sido engolidos e sacrificados por conta de orgulho. Eu quero estar com a razão. Não, quem tem a razão sou eu. Aí as conversas vão sendo adiadas, empurradas para frente. Aí o silêncio vai se transformando numa fileira de tijolo, daqui a pouco outra fileira de tijolo. Quando a gente assusta, o silêncio sepulcral existente em muitos casamentos se transforma numa muralha. E aquele casal que prometeu caminhar juntos o resto da sua vida, de repente não consegue nem mais se ver. Por quê? Porque foram dando brechas. E tem gente até hoje achando que o diabo vai aparecer com chifre, rabo, tridente, pé de bode, fedendo enxofre. Esquece isso. Isso é infantilidade da fé. É sorrateiro, é sutil, é silencioso. É silencioso. Eu sou filho de pais separados. Existe uma coisa maravilhosa de você ser filho de pais separados. É você aprender a não errar onde eles erraram. Não houve traição, não houve violência. Sabe o que houve? Vamos empurrando, vamos. Vamos falar nada não. Vamos lá. E vai indo, e vai indo, e vai indo. Aí quando você assusta, existem duas pessoas debaixo do mesmo teto, uma olhando para a cara da outra e não se reconhecendo mais. É sutil. Porque amor é decisão. Você não tomou 400 ml de amor, Fagner, olhou para a Vivi e falou, agora eu estou apaixonado. Não, você tem que tomar a decisão todo dia de amá-la. Igualmente a senhora, dona Vivi. Amá-lo. É decisão.
Lembra lá da história de Howard Hendricks, 65 anos de casado? Perguntaram para ele, pastor Howard Hendricks, 65 anos de casado, Deus tem misericórdia, fala a verdade para a gente, o senhor não pode mentir. O senhor pensou em algum momento desses 65 anos em divórcio? Ele falou, divórcio, meu filho? Nunca, jamais. Agora, assassinato várias vezes. Mas é verdade. Tem hora que dá vontade de matar. É igual um casal que estava brigando, a mulher olhou para o homem e falou assim, ó, olha, se eu tivesse um pouquinho mais de coragem, eu te dava veneno. E aí, sabe o que ele respondeu? Se você me desse, eu tomava. Tem hora que é assim. Por isso que é um desafio. Não cai uma caixinha Skydex na sua casa de cor azul, você abre, aí tem uma porção mágica que você toma antes do café, antes do almoço, antes da janta, e faz de você um super marido, uma super esposa, um super pai, uma super mãe. Não, há necessidade de entrega, sacrifício, disciplina espiritual. Então guarda isso que eu vou te falar, vai doer, mas eu tenho que dizer. O clima, o ambiente e as consequências da sua casa passam pelas suas mãos. É responsabilidade sua. Não adianta ficar olhando para trás e falando assim, ó Deus, foi a mulher que o Senhor me deu. Ó Deus, foi o homem que o Senhor me deu. Não, vocês decidiram. Vocês optaram por isso. E vou dizer mais. A culpa, porque tem gente que quer arrumar o bode expiatório, não é de Deus e, eu vou dizer, nem do diabo. É nossa. A partir da nossa permissão, das nossas aberturas, das nossas brechas. Porque, inclusive, o próprio Deus só entra se for convidado. Se nós deixarmos espaço para isso acontecer. Então, a pergunta que eu quero deixar com você é: de qual caminho meu coração tem se alimentado? Caminho de Adão, da autonomia, onde o instinto é ter razão. Eu estou certo. Onde a proposta aqui é eu finalizar aqui tendo o controle da situação. Lembra o seguinte, não adianta nada você ganhar a batalha e perder a guerra. É tolice. E meu pai me ensinou isso cedo, somos eu e meu irmão. Falou assim, arruma um jeito de ficar bem logo, por quê? Porque vocês são irmãos. Aí fica lá, ele virado com um beijo para um lado e ela virada com um beijo para o outro lado. Resolve? Não resolve. Só dá ruim. Aí tá lá, o casal brigou. O marido deitou primeiro para fugir da cena, deixou um bilhete no criado mudo para a mulher. Falou assim, amanhã me acorde às 8 horas, tem um compromisso. Aí, beleza. No outro dia ele acorda, quando ele olha para o relógio, é 9h30 da manhã. Ele falou, não acredito que essa mulher fez esse negócio comigo. Aí quando ele olha no criado mudo, tem um recado dela, acorde, são 8 horas da manhã. Ou a gente vai optar pelo caminho da graça, onde eu deixo Deus entrar, onde eu confesso o meu pecado, onde eu reconheço as minhas limitações. Eu não sou um marido perfeito, não sou mesmo. Eu não sou um pai perfeito, não sou mesmo. Minha esposa e meu filho estão aqui. E eu preciso pedir a Deus graça, misericórdia. De vez em quando eu tenho que ir ao encontro da Natália e pedir desculpa, pedir perdão. E ao encontro do Gustavo, abraçá-lo, pedir desculpa, pedir perdão. Mas faz parte. Se eu quero chegar a um determinado ponto da minha jornada em que eu olho para trás e percebo que eu fui melhorando, fui sendo aperfeiçoado, eu tenho que me submeter a isso. Por quê? Porque eu tenho consciência de quem eu sou. Se você pegar minha certidão de nascimento, não está escrito lá anjo. É um pecador. Dentro de mim é uma besta fera que todo dia se espreguiça. Eu tenho que definir o que vai reger a minha mente, o meu coração. E para que isso aconteça, eu preciso me submeter. E às vezes ter que abrir mão da razão para poder iniciar uma jornada de reconciliação.
reconciliação. Eu não deixei de ser pai, não deixei de ter o respeito, o carinho do meu filho no dia em que eu, como pai, cheguei para ele pela primeira vez e falei: filho, me perdoa porque eu falhei com você, eu passei do ponto. Eu não deixei de ser o marido, o homem da casa, porque diante da minha pecaminosidade, da minha falha, da minha pequenez, eu cheguei diante da minha esposa e pedi para ela perdão. Porque a palavra de Deus, inclusive, diz, na relação e dialogal de Deus com Paulo, na hora que ele tem consciência de que tem algo que marca a natureza física dele como ser humano, Deus diz o seguinte: a minha graça te basta, bonitão. Sabe por quê? Porque é na consciência da sua fraqueza que o meu poder se aperfeiçoa. Então só há uma maneira de nós nos tornarmos homens de Deus, mulheres de Deus, maridos de Deus, esposas de Deus, servos e servas de Deus, profissional de Deus, empregador, empregado, cidadão, quando nós nos submetemos ao senhorio de Deus. E a maior prova disso é na forma como a gente vai se relacionando com os outros. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 12, verso 18, ele diz o seguinte: no que depender de vocês, vivam em paz com todos. Não está dizendo assim, finja. Ele está dizendo, viva. Viva. E é isso que eu quero convocar você, a vivermos isso que Deus tem pedido para nós nesse tempo. Há tanta gente nos nossos relacionamentos que precisam ser alcançados pela graça de Deus, da sua casa. Gente entregue aos vícios. Pessoas vivendo atemorizadas por monstros que estão aprisionados nas suas almas. E nós temos a resposta da libertação dessas almas. Por isso eu quero convocar você a que possamos participar desse lindo movimento que Deus está fazendo. Primeiro, cuidando dos nossos corações, dos nossos relacionamentos, começando na nossa casa e sendo guardiões disso dentro da nossa igreja, porque nós vamos logo para o ambiente. E tudo indica que nós vamos começar a experimentar ainda mais de um crescimento que está marcado aqui já nesse auditório. A nossa equipe corre, tem que pegar a cadeira e colocar, porque já não está dando conta. Isso significa que nós vamos receber mais pessoas, e essas pessoas que virão precisam sim ser cuidadas, acolhidas. Mas para que isso aconteça de forma genuína, real, nós precisamos antes cuidar de nós mesmos. A partir de junho, nós estamos lançando o Movimento Casa. Diferente desses movimentos celulares, de pequenos grupos, que tem meta de crescimento de igreja, nós entendemos o que Deus tem feito aqui. E nós estamos sim fechando as portas dos nossos pequenos grupos, vamos chamar assim, para que nós transformemos as nossas casas, esses ambientes que serão criados como ambientes de cuidado da nossa família espiritual. E eu não quero você de fora, não quero. Eu quero que você priorize na sua agenda, uma vez no mês, você estar junto com a sua família espiritual. Para que você seja cuidado, cuidada, tratado, tratada, para que você seja acolhido, para que você viva o extraordinário que Deus tem para você. Não é uma agenda a mais na igreja, não. É um movimento espiritual de cuidado, de crescimento, de cura, de libertação. Eu quero que você ore por isso e participe disso. Para que possamos caminhar em direção a Deus. A Deus. E por isso nós estamos fazendo esse movimento, para que nós tenhamos os nossos corações curados. Se você precisa pedir perdão hoje, peça perdão. Envie a mensagem para alguém, restaure o seu relacionamento. Viva a cura que só o perdão pode dar. Tem pessoas aqui que estão carregando nos seus corações durante semanas, meses e anos. Almas trancafiadas dentro do seu coração, da sua mente. Pessoas que vão para a cama à noite e levam juntos 5, 6, 7 pessoas que estão presas por conta de palavras malditas, por conta de comportamento. Liberte-se disso. Liberte-se disso. Deixe Deus tratar. Viva essa libertação que Deus deseja realizar. Para que você tenha condições de erguer a sua cabeça, ser útil, ser usada por Deus.
Deus tem algo espetacular para fazer na sua vida, através da sua vida. Acredite nisso, tome posse disso. E diga: Deus, eu quero ser usado. Eu quero ser usada. Na sua casa, talvez no seu casamento, na vida dos seus filhos. Coloque o seu coração e os corações de quem você precisa restabelecer relacionamento, cura, tratamento diante de Deus. E se essa pessoa não está mais entre nós, peça a Deus: Deus, me cure. Talvez algo relacionado ao seu pai, sua mãe, seu avô, sua avó, algum parente, algum amigo. Peça aí a Deus agora: Deus, eu quero me livrar dessa dor, eu quero me livrar dessa memória, eu quero ser curado, eu quero ser curada, transformado e transformada. Se há alguém aqui na nossa comunidade que precisa ser alcançado por você, pelo seu abraço, vá ao encontro dessa pessoa, abrace, peça perdão e deixe Deus te restaurar, deixe Deus realizar o bom querer dele sobre a sua vida, para que nós estejamos prontos para viver o extraordinário que Deus tem para nós. Por isso eu quero orar com você e quero orar por você. Aí onde você se encontra, eu quero que você feche os seus olhos, conecte o seu coração ao coração de Deus e faça aí a sua oração, para que você fale com Deus diante de tudo aquilo que Deus falou com você. Diga aí. Responda: Deus, lembre-me e traga à minha memória quem está pagando um preço por conta do meu orgulho. Diga: Deus, qual passo de paz eu tenho evitado por conta da minha razão. Peça aí: Deus, traga a minha memória como que Cristo me tratou quando eu falhei. E me ajude a fazer esse mesmo movimento. Porque quando eu pequei, Cristo não se escondeu de mim. Quando eu estava longe, o Senhor veio ao meu encontro. E me ajude ao encontro dessas pessoas. Restabelecer relacionamentos, ser canal do teu amor, da tua cura, da tua libertação. Deus, nós estamos diante da tua presença, rendidos e submissos à ação sobrenatural do teu Espírito Santo. Que haja cura, libertação, tratamento espiritual, renovo, alegria, fortalecimento, paz, arrependimento em cada coração que corajosamente se abre diante do Senhor, reconhecendo sua falha, sua pequenez, para que o teu grande amor, o poder do teu Espírito Santo nos alcance e nos transforme. Esse é o desejo do nosso coração. Essa é a nossa oração como filhos e como filhas do Senhor reunidos neste local. Em nome de Jesus. Amém e amém.